Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Live Paulus. Eu sou a Roberta Molina, do Grupo de Comunicação da Paulus. Bom, eu estou aqui hoje para conversarmos sobre memória e literatura. Quem está chegando por aqui para bater esse papo com a gente é o ator, cantor e autor da Paulus, Manuel Filho. Ele deve estar chegando por aqui, ele tem algumas obras com a gente, e a gente vai bater um papo hoje sobre memórias e literatura. Qual é a sua memória dentro da literatura? Você tem aquele livro que marcou para você, aquele momento que marcou para você, que até hoje fala muito para você? Você tem essa memória afetiva com a literatura? Todos temos, né? Você já pode ir compartilhando aqui com a gente, contando para a gente qual é a sua memória dentro da literatura, qual é aquele livro que você leu, que marcou, que você tem vontade de reler. Manuel Filho já está entrando por aqui. Estou no aguardo. Olá. Olá, Manuel, seja bem-vindo. Manuel, ele tem um currículo extenso, gente, ganhou prêmios, as suas obras receberam várias indicações, é um autor muito querido pelas crianças pequenas e pelas crianças grandes também. Manuel, que alegria ter você aqui hoje, que alegria poder falar de um assunto tão importante e tão marcante para todos nós, que é memórias na literatura. Mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado. Uma alegria estar aqui com vocês, falar sobre livros, sobre literatura, sobre memória, que são coisas muito importantes que movem a gente. Com certeza. E eu queria, assim, para começar, eu queria perguntar para você qual é a memória que você traz sobre os seus primeiros contatos com a literatura. Você conta para a gente um pouquinho? Conto. Eu acho que o bacana é que a gente tem muitas memórias sobre a literatura. Quando você me pergunta da primeira, a primeira coisa que eu tenho que... Eu volto lá para os anos 70, quando eu era criança, né? E aí a gente está num mundo que é completamente diferente do mundo que a gente tem hoje. Na minha cidade, que é São Bernardo do Campo, tinha uma livraria na rua, que não existe mais, virou uma loja de sapatos, mas havia papelarias. E nessas papelarias, Sim. quando eu entrava, o olho brilhava naqueles pouquíssimos livros que tinham, e eu pedia para ganhar livro, né? Era estranho porque na minha casa não tinha muito hábito de leitura, então não sei por que é exatamente que eu queria livro. E eu tenho todos esses livros até hoje. Eles estão, tadinhos, bem caidinhos, mas eu guardo com um imenso carinho, porque foram essas obras que me abriram o mundo. Então, eu posso... O primeiro livro que eu lembro, que eu peguei na mão, e é muito simples, é As Viagens de Gulliver. É um livro grande, assim, grampeado, deve ter, sei lá, 20 páginas. É um livro muito simples, mas eu respeito muito esse livro, porque é ele que me colocou aqui para falar com você hoje. Qual que é a memória que você tem dele? A mais carinhosa possível. Para mim, ele é uma obra muito preciosa. E eu tenho feito vários trabalhos com muitas pessoas sobre literatura, e eu tive a felicidade de fazer um livro onde eu saí nas fábricas. Foi um livro que eu fiz contando a história da Caixa de Cultura do SESI, que é uma caixa de metal que circula pelo estado de São Paulo há mais de 70 anos. É o projeto de leitura mais antigo do país. E eu saí contando a história. Para contar a história dela, fui entrevistar os operários que trabalhavam nas indústrias e que usavam a caixa. E eu pude perguntar para eles como que era a memória da literatura deles, de onde vinha. E as pessoas começavam a chorar. Era muito frequente que as pessoas começassem a chorar quando eu perguntava sobre a leitura. E era difícil tirar informação às vezes, porque muita gente começou a ler com livros que achou no lixo, né? E Olha isso. as pessoas têm vergonha, o que não é para ter vergonha, foi a fonte que a pessoa encontrou para ter um livro. E isso marcou muito aquela pessoa. Então, sempre que você toca no assunto de história, de livro, as pessoas se emocionam, porque, na verdade, todo mundo tem uma história para contar. Né? A gente Ah, pode não ter, sim. mas a gente gosta de contar e ouvir histórias. Nós somos histórias, né? Se a gente parar para pensar, nós somos histórias, né? Nós construímos histórias o tempo todo. O tempo todo. E a gente está aqui agora contando uma história, né? Uma história que está sendo compartilhada com quem está aqui com a gente.
Exatamente. Com a Paulus Editora, você tem algumas obras e eu queria que você falasse um pouco sobre elas. A gente está falando do O Príncipe Sapo, Compra para Mim e Cacilda Becker, que é um livro que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa live, né? Sim. Então, já que a gente vai falar de livros e da Cacilda e de memória, eu vou mostrar uma coisa para você que não é um livro, mas que tem uma história muito, muito, muito grande. Esta foto. Deixa eu ver. Esta foto autografada pela Cacilda Becker. Então, nós temos aqui, eu tenho aqui na minha mão uma foto, provavelmente com as digitais da Cacilda Becker. Né? E como é que essa foto veio parar comigo? É uma loucura a história dessa foto. Eu estava na minha frente da minha casa um dia, cuidando, olhando um jardim lá, e aí meu vizinho atravessou a rua, né, um senhor, né? Aí ele falou para mim: o que você está fazendo agora, Manuel? Ele sabe que eu sou escritor, tudo. Eu estou escrevendo um livro sobre a Cacilda Becker. Aí ele falou: a Cacilda Becker? Eu trabalhei com ela. Eu falei: como? Como? Peraí. Eu fui ator, eu trabalhei no TBC com a Cacilda Becker. Aí eu fui direto na casa dele. E ele começou a me contar a história pessoal dele no TBC, no Teatro Brasileiro de Comédia, que era o teatro onde a Cacilda Becker atuou e ajudou a criar. E aí ele começou a me contar que um dia ele foi até o camarim dela, tinha um monte de fotos na frente dela, e ela olhou para ele e falou: você quer uma foto? Ele falou: quero. Aí ele escolheu esta foto, né? Ela autografou, ele me mostrou a foto e falou: agora a foto é sua. E me deu a foto. Né? Gente, então, uma relíquia. É uma preciosidade. E eu fico pensando, eu não esperava que isso acontecesse, né? E nasceu esse livro aqui, Cacilda Becker, que é um livro que eu acho muito importante. Mas como a gente vai falar dele daqui a pouco, deixa eu falar um pouquinho dos outros. Sim, a gente fala rapidamente dos outros e depois se aprofunda nele. Vamos. O Compra para Mim é um livro que eu amo, é um livro que, graças a esse livro, eu já viajei o Brasil, muito pelo Brasil, com a Paulus, né? Eu fui para João Pessoa, eu fui para Fortaleza, eu fui para algumas vezes para o Rio Grande do Sul. Tem uma live frequente com o Colégio Santa Catarina, em Florianópolis. Então, é muito importante esse livro, que as crianças já fizeram bonecos inspirados nesse livro, e é um livro que me dá muita alegria mesmo, né? E eu tenho também uma coisa que eu acho que faz parte, junto com a Cacilda Becker, que é o Príncipe Sapo, que é uma peça de teatro. Eu acho que a literatura, o teatro, para quem quer aprender a escrever, eu sempre digo que o teatro é uma das melhores formas, porque você acompanha a história enquanto ela está acontecendo. Não é só uma coisa de narração, você está vendo o personagem falar, o que ele faz, as coisas que ele precisa fazer para a história. E uma curiosidade que eu vou dizer para as pessoas: eu sou cantor também. No meu site, www.manuelfilho.com.br, na aba música, meus CDs estão lá para baixar gratuitamente. Um deles é o Cantando de Brincadeira. E o Cantando de Brincadeira, eu canto duas músicas que têm a ver com o Príncipe Sapo, que é a canção do sapo pedindo para a princesa um beijo, e a canção da princesa com saudades do príncipe dela. Então o pessoal pode baixar esse CD gratuitamente e ouvir as canções e ler o livro. Não, isso para a escola é fantástico, né? Porque aí os alunos podem interpretar, além da leitura, tem outras propostas, né? Sim. E a Cacilda Becker, né? E eu queria que você falasse... Oi, pode falar. Não, antes da Cacilda, você falou que viajou muito com o Compra para Mim. Eu queria que você falasse rapidamente sobre esse livro, né? O enredo dele. Tá. O Compra para Mim é a história de tem muito a ver, acho, com a minha vida e com a vida de todo mundo. É a história de um garoto que ele quer ganhar um brinquedo. É um brinquedo muito bacana. Mas você só ganha esse brinquedo se você juntar X selos que vem num determinado pacote de bolacha. Né? E aí ele começa a comprar, só que ele não gosta da bolacha. Ele começa a querer aquilo só para pegar o selo. Então isso vira uma loucura na família dele. Né? E por meio disso, eu vou discutindo sobre o consumismo, sobre coisas que eu acho que, para simplificar um pouco, eu acho que com esse livro, muita gente pode discutir, por exemplo, o que tem valor e o que tem preço. Né? O que é que tem preço? Um celular, uma calça, uma camisa,
um cinema, isso tem preço. Agora, o que é que tem valor? Né? A luz do sol, a água que a gente consome, a liberdade que a gente tinha para sair, um abraço que a gente não pode dar nesse momento nos nossos amigos. Então, tudo isso tem um valor imenso que a gente está sentindo agora, de fato, como isso é importante. Então, o Compra, para mim, e isso é cada vez mais importante, porque se a gente não preservar o nosso planeta, as condições ambientais, sabe-se lá que tipo de impacto real que isso tem na pandemia que a gente está vivendo. Será que poluição? Será que invasão de meio ambiente? Será que essas coisas impactam no surgimento de novos vírus? Dizem que sim. Eu já li algo que a invasão de certos habitats que estavam intocados podem ter vírus. Até já li coisas mais, que eu acho que é mais ficção científica, que se tiver um degelo muito grande lá nos polos, tem vírus congelado lá, que está lá há milhões de anos, e se sair vai matar todo mundo. Aí eu já não sei. Mas, de qualquer maneira, é importante que a gente preserve a natureza. Sim, e é interessante também, porque quando você ensina valores, é para a vida toda. E assim, situações como essa que a gente está passando agora, elas se tornam até mais leves, quando você valoriza o que de fato é simples, né? O que realmente tem valores. Eu quero dar boas-vindas para quem está por aqui, para quem está chegando, para quem está conosco. O pessoal da paróquia Nossa Senhora de Fátima está por aqui, Matilde Rosa, a Cristiane Oliveira, a Nilda, Silvia Ângela, sejam todos muito bem-vindos. Yara, gente, pode participar, podem fazer as perguntas, tá bom? Como a gente está falando de memória, eu gostaria de trazer, então, como a gente já falou aqui, né, uma memória muito importante para a nossa cultura e que nos presenteia, né, que o Manuel nos presenteia de uma forma lúdica, que é a história, então, de Cacilda Becker. Cacilda é um dos maiores nomes do teatro brasileiro, uma mulher à frente do seu tempo, batalhadora, extremamente talentosa. Isso, ele está mostrando a imagem, nós vamos mostrar aqui para vocês também a imagem pelo site da Paulus, né? A sua contribuição destacou-se pela sensibilidade e capacidade de superar obstáculos em nome da arte. A vida dessa mulher extraordinária é contada com leveza por Manuel Filho. Os traços fortes e marcantes de Bill Borges ilustram essa obra singular e apaixonante. Está aí a obra para vocês. E agora, eu queria pedir para o Manuel, antes de ele falar sobre a obra, antes de ele contar para a gente sobre o processo de produção dele, eu queria perguntar por que escrever, né, sobre Cacilda Becker. De onde que veio esse interesse? Pois é, veja só que coisa maluca, né? Aqui em São Bernardo, que é onde eu moro, tem a Biblioteca Monteiro Lobato, que é a biblioteca do meu coração, onde eu comecei a ter contato com literatura, teatro e música, tudo lá. E a gente fazia peças com fantoches, com bonequinho na biblioteca. E na cidade, no centro da cidade, na prefeitura, há um teatro, desde os anos 60, que tem o nome de Cacilda Becker. E eu falava, um dia eu quero pisar nesse palco da Cacilda Becker, porque a gente foi uma vez apresentar a nossa peça lá no teatro e não deixaram a gente entrar no palco principal, a gente ficou no saguão, porque a gente era criança, e eu fiquei frustrado. Eu falei, poxa, eu queria ir lá no palco principal, eu queria ver aquele palco, cortina, eu queria ver tudo aquilo, era bonito, ainda é bonito. E não foi possível. Mas então eu fiquei com essa memória, essa lembrança da Cacilda Becker dentro de mim. Aí eu fui fazer teatro, e quando eu fui fazer teatro, eu comecei, já naquele momento, professores meus, atores, haviam trabalhado de fato com a Cacilda Becker. Eu tinha a Nidia Alicia, que era uma atriz que tinha feito uma das peças mais importantes com a Cacilda Becker, que era o Entre Quatro Paredes. Ela, o Sérgio Cardoso e a Nidia Alicia, são nomes antigos do teatro brasileiro. Aí a Cacilda, fui descobrindo cada vez mais a importância dela, até que um dia aconteceu de eu ter um encontro com o Frei Alexandre na Paulus, e aí a gente conversou, né, sobre um livro novo, e aí eu propus a Cacilda Becker, porque ela já estava dentro de mim há muito tempo. Eu já sabia muita coisa da Cacilda. Então, quando eu fui começar a pesquisar sobre a Cacilda para valer, né, a história da Cacilda, ela se confunde. E tem outra coincidência também. A Cacilda Becker fez 2 filmes na vida dela. Um que é muito mais relevante, que é o Floradas na Serra. Floradas na Serra é uma produção da Companhia Cinematográfica Vera Cruz,
A Vera Cruz é aqui em São Bernardo. Então, essa companhia cinematográfica, os galpões Sim. dela existem. Ela foi uma companhia de cinema muito importante, ela fez filmes muito famosos nos anos 50, que passaram em Cannes e tudo. E esse único filme da Cacilda foi feito aqui em São Bernardo. E aí nossa, era muito, muito presente. E aí eu fui fazer, então a Cacilda foi essa pioneira no cinema. O teatro brasileiro ele não era profissional, tinha pessoas que trabalhavam, que ganhavam seu dinheiro como atores. Tinha, claro, teatro de revista, né? Mas o teatro como a Cacilda, como nasceu em São Paulo, que era um teatro bastante puxado para o clássico. Ele não era um teatro mais engajado, como seria o teatro oficina, que existe até hoje, o teatro de arena, né? Mas o TBC era o que a gente podia dizer hoje, era o teatrão. Eram grandes textos, eram produções maravilhosas, e a Cacilda foi a primeira atriz contratada para atuar no TBC. Então, ela foi a primeira atriz profissional. Então, você consegue, e pelo livro a gente aprende muita coisa bacana. Por exemplo, que você só poderia fazer determinado tipo de papel se você tivesse a roupa para fazer aquele personagem. Se você quisesse fazer uma mulher rica e você não tivesse uma roupa de uma mulher rica, você não faria o papel, porque não tinha. Os cenários eram desenhados, não tinha móvel, não tinha essas coisas, não tinha um cenógrafo para fazer o cenário. Então é tudo muito lúdico, é um livro que permite que as pessoas possam aprender sobre arte, sobre pintura, sobre cultura, sobre fazer roupa, fazer figurino, fazer cenário. É muito rico, né? Inclusive, esse livro já foi adotado em currículos de arte, né? Porque ele permite tudo também. Falando da história dela, né? Você disse que ela foi a primeira atriz contratada, mas lembrando que ela foi porque ela lutou por isso, né? Não é que ela foi porque era um acontecimento da época, ela lutou por isso, né? Não, demorou muito para ela conseguir esse status, né? Quando ela foi chamada para o TBC, ela foi a primeira atriz a ser chamada, ela falou, só vou se eu for contratada como uma atriz profissional. E ela foi como atriz profissional. Inclusive, essas histórias que estou te falando de bastidores, né? Depois que o livro saiu, esse livro tem tanta história por trás que dá para fazer outro livro sobre ele. Pode contar tudo para gente. Depois que o livro saiu, a Cacilda Becker, eu estava encontrando com o pessoal daqui de São Bernardo, que existe um grupo de teatro aqui, que é o grupo Regina Passos, né? Aí eu cheguei lá, estava conversando, aí chegou uma senhora para mim e começou a me contar uma história, né? Ela me disse que a Cacilda Becker veio em São Bernardo em 1968, é mais ou menos isso que eu vou contar. Ela veio aqui em São Bernardo em 1968 e estavam construindo o teatro, né? O teatro estava sendo construído. Aí ela chamou uma pessoa que era um agitador cultural aqui de São Bernardo, e conversou com ele. Olha, quando vocês forem dar nome para esse teatro, não deem o nome de um político, de uma pessoa que não tem nada a ver com a cultura, deem o nome de uma pessoa da cultura. E aí, o que aconteceu? Infelizmente, ela morreu no ano seguinte. E o teatro foi inaugurado no ano seguinte. Não tiveram dúvida, deram o nome do teatro de Cacilda Becker. E aí eu fui fazer uma outra pesquisa de outra coisa, e eu fui no departamento de memória, e lá eu vi as fotos da inauguração do teatro. E lá no teatro tem uma placa com o nome dela, e nas fotos antigas, essa placa acho que está lá até hoje, até há pouco tempo estava. Há uma foto da mãe dela chorando, olhando para a placa, e da irmã dela, que era a Cleide Diáconis. A Cleide Diáconis foi outra atriz muito importante no teatro e na TV brasileira. Então, as duas olhando para a foto. Então, a Cacilda estava muito ligada, não que ela tenha morado em São Bernardo, nada disso, mas tem muitos links que ligam ela aqui. E aí, como é que você trouxe essa história e o que você traz o seu livro, né, voltado para essa área infanto-juvenil? Como que você trouxe essa parte tão significativa, mas de forma lúdica para a obra? O que a gente encontra na obra? É assim, eu sou um escritor que eu escolhi escrever para crianças e para adolescentes. Eu acho que essa compreensão pode ser até maior hoje em dia, porque
Um autor, quando ele se dedica a esse público, você pode pensar que ele se dedica à infância. E a infância é uma palavra muito vasta. A infância ela está dentro de todos nós. Então, quando eu me coloco como autor para a infância, eu acho que isso enriquece muito a compreensão de tudo, porque muita coisa que acontece na nossa infância, né, em vários aspectos, vai nos acompanhar pela vida inteira. Então, sem dúvida. Ao decidir, quando você, como é o meu caso, eu escolhi ser um autor para a infância, eu sempre penso nas crianças, nos adolescentes, no senhor de 80 anos, que tem uma criança dele que pode querer ler um livro. Então, são muitas as Por isso que eu disse que você é querido pelas crianças pequenas e pelas crianças grandes. Mas, então, eu escrevo já pensando. Alguém disse, eu não lembro quem foi, que quando você não sabe contar uma coisa para um adulto, conta para a criança que ela vai entender. E é verdade, a criança entende tudo. Não tem preconceito, não tem ódio, não tem nada disso. É uma criança, é uma maravilha. Então Então eu pensei, como que eu vou contar essa história da Cacilda Becker? Como que eu vou contar? E eu fui descobrindo que há muitas maneiras lúdicas de você abordar essa história. Antigamente, você está usando, por exemplo, esse fone, não é exatamente isso, mas tem muita gente que usa o ponto eletrônico. O ponto Sim. eletrônico é um negocinho que fica dentro do ouvido da gente, quando você está em algum lugar, apresentador de TV, ele fica aquele ponto no ouvido e ele recebe informações nesse ponto. O que ele vai falar, quem ele vai chamar, tal, tal, tal. E antigamente, da onde que vem isso? Vem do teatro. Porque antigamente, no teatro, no palco, na frente do palco, havia uma pequena cúpula de madeira. Quem quiser procurar na internet, pode procurar que vai achar. É um palco, tinha uma cúpulazinha de madeira, e ali dentro ficava uma pessoa com o texto da peça. E ele ficava lendo a peça, e quando o ator não sabia o texto, ele simplesmente soprava o texto. Então o ator se aproximava ali daquela cúpulazinha e ele lia. Porque os atores, naquela época, não recebiam o texto inteiro da peça. Só recebiam uma só parte, né? Isso hoje é impensável. Você vai fazer uma peça, você não sabe o que vai acontecer na peça. Não, você precisa saber. Então, eles só recebiam isso. Então, o ponto era essa figura que ficava soprando o texto para as pessoas. Então, eu já achei que, a partir daí, isto já é lúdico, né? Então, eu achei que esse era um caminho para eu começar a contar a história. E eu também acho que eu transformei a história com bastante leveza, porque eu transformei a história em cenas. Né? O Bill Borges fez um trabalho lindo. As ilustrações. Lindo! Ele fez um trabalho realmente precioso. E o cena, então, eu não chamo de capítulo, é como se fosse uma peça de teatro, a vida dela. Né? Aqui. Ela começou como bailarina. Oh, meu Deus, eu estou me atrapalhando aqui. Para cá. Ela começou como bailarina. Agora. Né? Então, foi muito fácil, foi muito gostoso. Aí tem a cortina que abre e fecha. Aqui. Né? Então foi muito gostoso contar a história dela. Por quê? Porque eu estou lidando com arte, eu estou lidando com cultura. E quando a gente dá arte, a gente oferece cultura para as pessoas, há sempre uma possibilidade de todo mundo sair melhor nisso, né? Com total certeza. Para quem não conhece Cacilda Becker, como que a gente pode resumir a história de vida dela? Para um autor que trouxe, por meio de muitas pesquisas num livro, acho que a gente consegue rapidamente dar aí uma pincelada para o pessoal, né? Eu acho que sim. A Cacilda, eu acho que ela é uma voz muito poderosa, tal como é em suas áreas Clarice Lispector, na literatura, Frida Kahlo, na pintura, Cacilda Becker, no teatro. Eu acho que são mulheres muito fortes, muito poderosas, e que a gente está num momento em que nós estamos, felizmente, falando mais de todo mundo que sempre esteve alijado das conversas. Nós estamos falando sobre racismo, nós estamos falando sobre o público LGBT, nós estamos falando sobre a mulher. Então, quando a gente vem falar sobre a mulher, eu acho que a gente ter referências muito próximas da gente, né? Uma pessoa tão forte como foi a Cacilda, tão digna, que a gente consegue
mostrá-la para as meninas, né, um referencial muito poderoso da voz da mulher, de uma mulher que nos anos 50 se impunha contra tudo, porque ela acreditava que ela sabia qual era o destino dela, né, e ela foi em frente, né, e de uma maneira muito brilhante, muito digna mesmo. Tem tem um episódio da vida dela que a Vera Barroso conta, né? Que ela estava em cena e o filho dela tinha 3 anos e o filho dela estava nos bastidores sendo cuidado pela babá. E aí ela estava lá atuando e a babá falou: vai no meio da cena para dar um beijo nela. E quando ela olhou, ela estava em cena, olhou o filho dela ali. Ela baixou, deu um beijo nele, explicou para ele que ela estava trabalhando, ele saiu e ela voltou para o personagem. Isso me lembrou muito, e isso a gente está falando, né, décadas atrás. Isso me lembrou muito os tempos atuais, em que a gente está trabalhando e somos interrompidos, né, principalmente nessa fase que nós estamos vivendo, pelas crianças, e muitas vezes a gente se preocupa, e ela lá, a época dela, soube controlar a situação, muito bem, né? Soube conduzir muito bem a situação com amor, com carinho pelo seu público e pelo seu filho. Sensacional, eu contraponho essa situação com os dias atuais facilmente, né? É perfeito, porque é isso. A Cacilda, ela era uma mulher que ela trabalhava para viver. Ela vivia da profissão dela, ela sabia, levava com extrema seriedade. Teve um dado momento em que ela ocupou um cargo público e ela não fez nenhuma produção teatral nesse período, porque ela não queria que as pessoas achassem que ela estava se beneficiando do cargo dela para se beneficiar. E também teve outro momento em que ela se sentiu violada dentro da profissão dela, da classe dela. Ela devolveu todos os prêmios, ela chegou e largou lá na porta, não quero mais isso aqui. Então, ela estava muito além de vaidades. Certamente ela deveria ter as vaidades dela como atriz, ela era uma mulher muito bonita, ela era muito bonita. Então, mas é isso, eu acho que ela é uma pessoa para a gente olhar com muito carinho, para a gente ter ela como um espelho, colocar a Cacilda dentro da cultura popular brasileira como uma grande mulher, ao lado de todas as outras que antecederam e que estão aí. Né? Ela estreou com a Fernanda Montenegro, ela foi contratada da companhia da Bibi Ferreira, que nos deixou recentemente. Né? Então, é uma pessoa muito interessante mesmo. Nós decidimos, entre as suas obras, escolher Cacilda Becker para simbolizar essa questão da memória e literatura. Né? Eu queria te perguntar se memória e literatura, se elas sempre andam juntas. Olha, eu vou te falar uma coisa que está acontecendo por acaso hoje, né, que eu tô lembrando disso, é um outro livro meu, mas eu precisei fazer uma pesquisa sobre a Revolução de 32, né, que hoje é 9 de julho, então a gente está falando da Revolução de 32, hoje seria feriado em São Paulo. Mas, quando eu resolvi contar esse livro, eu busquei as minhas memórias, porque eu via na TV aqueles senhores desfilando lá no Ibirapuera, eu não sabia o que era aquilo. Uhum. Né? Aí o assunto me interessou, eu fui pesquisar para saber o que era exatamente, e aí isso foi em 2016, 2017, por aí. E eu pensei, nossa, onde é que eu vou achar alguém que tenha visto alguma coisa da Revolução? Quando eu lembro desses senhores nos anos 80, eles já tinham 80, já faleceram todos, né? Aí eu falei, onde é que eu vou achar alguém, né? Aí eu conversei com uma amiga minha, a Denise, aí ela me disse simplesmente, você quer conversar com a minha mãe? Eu falei, sua mãe? Eu falei, minha mãe. Ela era jovem nessa época. Eu falei, tá bom. Aí eu fui até a casa da mãe dela, né? Aí eu cheguei, olá, dona Lucília, tudo bom com a senhora, tal. A senhora lembra alguma coisa da Revolução de 32? Ela olhou para mim com o olhar mais maroto do mundo e falou, eu lembro da de 24. Aí eu fiquei assim. Uau! Ela me descreveu ações da Revolução de 1924 em São Paulo. Hoje ela está com 102 anos, 103 por aí, tá com a cabeça ótima. Então, aí que tá. Eu fui atrás das memórias de uma pessoa que eu não sabia que eu ia encontrar. Ela me descreveu, ela tinha 16 anos, então ela me descreveu com detalhes o dia a dia, como que eram aqueles momentos. E eu pude aproveitar tudo isso no futuro. Então eu peguei uma memória que é uma memória coletiva, porque quando você lida com a memória coletiva,
é uma coisa muito genérica. Você tem uma ideia, está lá no livro. Agora, quando você vê uma pessoa que te conta o que era o medo de uma bomba cair na sua cabeça, sabe? É diferente. É a mesma coisa, por exemplo, que você visitar a cidade da Cora Coralina, em Goiás, que se chama Goiás, Cidade de Goiás, Goiás Velho, Vila Boa de Goiás, tem um monte de nome. Mas a Cora, quando você anda por aquelas ruas, e eu fiz isso, eu fui andar por aquelas ruas, eu olhava tudo e depois eu fui ler um livro da Cora Coralina. Né? E eu estava lendo as memórias dela dentro daquela vila. E era a coisa mais linda do mundo, porque é uma cidadezinha que é patrimônio da humanidade, não é nem patrimônio do Brasil. Essa Vila Boa de Goiás era patrimônio da humanidade. Então você anda naquelas vielas, você imagina coisas, mas aí você tem a chance de ler uma voz que vem de lá, uma voz belíssima, outra grande mulher, uma poeta maravilhosa, Cora Coralina, ela coloca para a gente a voz da cidade. Então, aí tá, de novo, eu tô trombando com a memória, com a literatura, em pouquíssimos exemplos que eu te dei. Se você quiser pensar também na memória regionalista, você tem, não é nem virou mundial, mas enfim, o Jorge Amado falando da Bahia, né? A memória, a tudo lá. O Érico Veríssimo falando do Rio Grande do Sul é belíssimo. O universo que ele cria, ele te coloca dentro daquele pampa, aqueles ventos. Então, é uma memória que faz parte da nossa memória coletiva. Claro que existem outros autores hoje em dia que não são regionalistas, nem precisa ser, mas a gente tem esses expoentes que formam a nossa memória, que formam a nossa cultura e vontade de conhecer outros lugares. E dentro disso que você está falando até, né, trazendo para os nossos dias atuais, acho que se a gente for trazer um exemplo, né, de memória coletiva, uma coisa é a gente falar que dá o número, né? X pessoas foram atingidas por esse vírus, mas quando você começa a entrar na vida particular de cada uma dessas pessoas, já é outra história, né? E pode falar. Não, pode falar, pode completar. Não, e aí dentro disso, eu até gostaria, entrando na nossa situação atual, eu gostaria de perguntar para você como que a arte, como que a literatura, ela pode nos ajudar nesse momento para que a gente possa no futuro ter boas memórias. Olha, eu acho que o que a gente está vivendo, você já disse uma coisa muito importante. Não são números, são pessoas, né? Cada dia que a gente vê que morreram 1.200 pessoas por dia, isso é muito sério, é muito triste. Eu acho chocante você estar num lugar de uma doença que não existia até 6 meses, você ouve todo dia que tem 50 mil novas pessoas infectadas. Então, se você começar a pensar que são 50 mil novas pessoas por dia sendo infectadas, isso é muito sério. Né? É uma situação que nós estamos criando, que nós vamos ter uma memória desse momento. Há algumas pessoas que infelizmente vão ter uma memória muito, muito triste, que perderam seus entes queridos nesse momento. Né? Eu tenho tido contato com algumas pessoas assim, que é uma dor muito grande, né? Que é como eu digo, uma dor que não existia. Então, é para a gente ficar muito chocado em relação a isso. Então, eu acho assim, não é possível você afirmar, ninguém acho que pode afirmar que vai sair feliz com uma memória desse período. Não há como, é impossível. Né? Eu acho que o que a gente pode fazer há uma questão real que está acontecendo, que algumas pessoas que podem ficar dentro das suas casas estão nas suas casas, principalmente mães, filhos, né? E eu sempre acho que uma criança, você pode criar uma memória positiva com essa criança. Como? Quando você pega um livro e você lê uma história para essa criança, você está comungando com essa criança um momento muito especial. Porque a sua voz está chegando até aquela criança, a voz de uma mãe, de um pai, está chegando de uma maneira doce, uma maneira suave, está dividindo uma história, está contando uma história. Não está naquela loucura do dia a dia que, vamos, vem para cá, corre, faz isso, não. Por que eu estou falando? Porque uma vez eu vi isso acontecer, eu achei tão bonito. Eu fui no Parque da Água Branca, lá tem, ou tinha, umas gaiolas que tinham aves dentro. O Parque da Água Branca é um parque aqui em São Paulo muito bacana. Lá tinha umas gaiolas que tinham aves lá dentro. Certo dia tiraram aquelas aves todas e colocaram livros, viraram pequenas bibliotecas.
E um dia eu fui nesse parque, porque eu gosto muito dele, porque ele tem pavão solto, pato, galinha, é um parque muito, muito legal. E eu vi um pai debaixo de uma árvore com sombra, com uma criança bem pequenininha, e ele estava lendo uma história para aquela criança, né? Eu achei aquilo tão especial que eu falei, esse pai ele não está andando em lugares só para comprar coisa, para tentar distrair a criança, tentar dar alguma coisa para a criança se distrair e não precisar dele. Não, ele estava lá compartilhando a leitura, virando uma página, vendo a ilustração de um livro. Quando eu vi aquilo, eu compreendi isso perfeitamente, que o ato de compartilhar uma história, compartilhar um livro, é algo muito precioso. E é assim Sim. que eu acho que a gente pode criar uma memória, né, que seja que não carregue tanto esse fardo, porque essas crianças e nós vamos ter com isso, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter uma lembrança que a gente passou por essa pandemia, né? Então, o quanto a gente puder criar uma memória disso, eu acho que é bom. É bom. É muito difícil falar sobre isso nesse momento. Eu acho que é uma situação muito, muito difícil. Ninguém esperava estar passando por isso, mas estamos, infelizmente. Mas a gente tem, né? Eu acho que essa questão da arte, da literatura, são ferramentas excelentes para ajudar, né, nesse momento. Eu falo como mãe mesmo, não só os livros, mas a música, entre outros elementos que estão dentro da arte, são riquíssimos, são ferramentas muito essenciais, né, para ajudar a conectividade até com a família, né, Manuel? Eu acho que a gente poderia até entrar nessa questão, nessa importância dessa narrativa. Você que trabalha com contação de histórias, né? A importância disso para a família, a importância disso para essa conexão entre pai, filho, vô, vó, cuidador, enfim. Eu acho que cria um elo, independente do que a gente está passando, eterno, né? Eu falo porque eu tenho memórias afetivas de histórias que minha avó contava, né? Que ela contava com o jeito dela, colocava música no meio da história, que para mim é eterno, né? Não, isso é muito importante. E é assim que as histórias chegaram até nós. Antigamente, as pessoas se reuniam ao redor de um orador e essa pessoa lia. Eu li um livro, A História da Leitura, do Mangel, que é muito curioso. Ele fala que se uma pessoa fosse vista lendo sozinha, ela era considerada louca, porque ninguém lia sozinho. Primeiro que poucas pessoas conseguiam ler. A leitura era algo coletivo. Né? Também tem uma história também que as pessoas tinham tantas referências que se a gente for ler, por exemplo, vou chutar os Lusíadas, você vai ter que ter um dicionário meio do lado para você entender algumas coisas. E quando a leitura era compartilhada, todo mundo sabia quais eram aquelas referências. Então, diz que foi daí que surgiram as notas de rodapé, que aí tem que ficar explicando tudo o que tem, antigamente não precisava. Porque a leitura era compartilhada. Mas eu descobri uma história essa semana sobre a memória que eu achei sensacional e que tem a ver com o escritor também. O Carlos Drummond de Andrade conta, isso é uma coisa que eu tenho inveja de todo mundo que era adulto em 1910. Eu tenho muita inveja. Em 1910, passou aqui do lado da Terra o cometa Halley. Só que o cometa Halley passou como se fosse a Lua. Então, imagina você olhar para o céu, você vê um cometa com aquele rabo imenso, só de olhar, só botar a cara na janela e olhar. O Carlos Drummond de Andrade viu isso. E ele fez um conto contando essa memória daquele dia, que todo mundo achou que o mundo ia acabar, que o cometa ia bater na Terra, imagina, do lado, que o cometa ia bater na Terra, que ia acabar tudo. Então foi um dia muito tenso para todos eles. E no dia seguinte, como o planeta não acabou, todo mundo foi se abraçar na rua, foram comemorar. E o curioso é que um ano antes do Drummond morrer, o Halley passou de novo. E o Halley só passa de 76 em 76 anos. O Drummond viu 2 vezes. Só que da segunda vez, que foi em 1986, eu estava adolescente, eu me desesperei para ver o Halley, só que eu não consegui, porque não dava para ver. Ele estava em qualquer lugar que tinha que ter. Imagina, nos anos 80 não tinha tudo que a gente tem hoje em dia. Então era muito difícil saber onde estava, o que estava, se estava nublado. Eu tentei até ir para o interior de São Paulo para ver o cometa e eu não consegui. Né? Então, tá vendo? De novo, eu te trago uma memória sobre uma história de um escritor.
Agora, sobre pais, sobre mães, sobre filhos, é isso que a gente já falamos um pouco. Que contar e compartilhar histórias vai fazer sempre parte da vida das pessoas. Não interessa se ela, não sei contar, sabe sim. Falar que não sabe, se eu te perguntar por que você não sabe contar histórias, por exemplo, vai ter uma história que gera isso. Sim, e você estava falando sobre uma ou outra pessoa ler sozinha, né? Esses dias não, né? No verão, vamos colocar assim, eu fui para a praia, que quando eu olho ao lado, assim, eu vejo uma família inteira. Tinha uns dois adolescentes, duas irmãs, que depois eu conversei com elas, eu sei que era a mãe e a tia, e duas crianças. Até as crianças estavam com livros. Então, você imagina, numa praia, né, na era que a gente está com os celulares, todo mundo ali lendo juntos, né? Quer dizer, cada um com o seu livro, mas estavam ali naquele momento de leitura no meio da praia. Engraçado a gente se surpreender com um momento desse, né? Algo que poderia ser natural, nos ambientes dentro de casa, em qualquer outro lugar. Hoje, para a gente, se torna uma coisa meio que, nossa, ele está lendo, né? Que a gente se surpreende com isso. Quando você falou de praia, eu me lembrei, eu não vou lembrar o nome exato da praia agora, mas tem uma praia no Nordeste que tem uma biblioteca na praia. E é uma biblioteca mundial, porque é repleta de livros. Tem livros do mundo todo, porque o pessoal vai lá, lê o livro e coloca o livro de volta para a pessoa ler, doa o livro. Então, fica na praia. As pessoas pegam o livro para ler. A leitura, eu acho assim, a leitura e os aparelhos eletrônicos, eles não precisam andar separados. Eu acho que existe um momento para os dois. Onde eu tenho me encontrado um conforto muito grande durante esses dias de quarentena, de pandemia, na leitura à noite. Eu tenho lido todo dia, e é muito bom, porque tem uma frase que eu estou abolindo, eu adaptei essa frase, que tem uma frase que diz que ler é viajar sem sair do lugar. Eu não gosto mais dessa frase, por quê? Uma das coisas boas de viajar é sair do lugar, né? É você ver outra pessoa, você ter o deslocamento, você ver a mudança da paisagem. Então, quando você fala que ler é viajar sem sair do lugar, fala, mas é bom sair do lugar, né? O que eu acho que o livro faz, o livro me coloca no lugar, naquele lugar. E quando ele me coloca naquele lugar, eu fico imerso dentro daquela situação, e isso é muito... Eu acabei de ler um livro que ele me colocou no inverno da Polônia, né? Uau! E eu me sentia lá, porque a descrição da personagem era tão pesada, ela estava tão infeliz, era tão frio, ela tinha tanta coisa para ela fazer do lado de fora que ela não queria ir, que você vivia aquilo, né? Então, a leitura, quando você encontra o livro certo, que você não é obrigada a gostar de todo o livro que cai na sua mão, não. Há uma coisa que as pessoas pensam que o livro, eu gostei do livro, não gostei, tenho que ler até o fim. Não, não tem. Não faça da leitura um sofrimento. Faça da leitura algo prazeroso, porque ele tem tudo para ser prazeroso. E eu acho assim, não tem melhor maneira de você conquistar o conhecimento do que pela literatura. E vou adaptar para você rapidamente é um texto da Marina Colasanti que ela deixa muito claro qual é a importância da literatura. Imagine que eu tirasse de você agora, de todas as histórias que você conhece. Todas. As lendas que você lê, os contos de fada, os filmes, a história que sua mãe, sua tia, todas as histórias que você conhece. O que é que sobra? Nada. Né? Então, aí você pode se perguntar, se você chegou até aqui com as histórias que você conhece, até onde mais você pode ir conhecendo novas histórias? E isso acontece sempre comigo. Sempre que eu leio um livro novo que me coloca num lugar diferente, eu me ampliei como pessoa. E isso não tem fim. Não, não tem fim. Gente, que maravilhosa essa conversa. Deixa eu ver quem está por aqui. Mônica Braga, Rafael, João Paulo, Marisa. Sejam vocês todos muito bem-vindos. Eu queria para você aquela pessoa que está em casa, que tem vontade de escrever, que tem vontade de se movimentar para isso, né? Então eu queria que você deixasse uma dica
dica. Eu não sei se você utiliza para cada livro teu, se você utiliza uma técnica própria, mas existem muitas pessoas que acabam não conseguindo se colocar em movimento, né? E para o ato da escrita, e aí tem esse desejo, tem essa vontade, né? Como começar? Como fazer? Como aproveitar esse momento para se colocar em movimento? Olha, só tem uma regra: ler. Se você quer escrever, você precisa ler. Tem que ler muito. Porque imagina que você quer nadar e você não tem uma piscina. Você vai sempre ficar imaginando, como que é uma piscina? Como é que tem água na piscina? E qual a temperatura da água? Ela é funda? Ela é rasa? Como é que eu vou saber se é funda ou rasa se eu nunca vi uma piscina? Então, se você não lê, não tem como você escrever. Porque quando você lê, eu leio muita coisa, infelizmente, até de maneira muito técnica. Eu começo a ler um livro e eu vou vendo, o autor fez isso aqui e aqui. Quero ver como é que ele vai resolver isso aqui lá na frente. Ele não resolveu. Aí, então você vai meio que conversando com a técnica daquele escritor. E tem alguns escritores que você vai lendo que você vai amando a forma como ele escreve. E aí você fala, puxa, eu quero ser tão bom quanto esse cara. Eu quero fazer uma história tão legal como essa história que me moveu. Então, eu acho que a maneira é a leitura. E uma leitura, como eu já disse, e eu vou repetir, é o teatro. A leitura do teatro, as pessoas meio que não leem muito teatro. Mas quando você. Imagina que você vai para uma. Vamos supor que eu levo você para uma peça de teatro. A gente se senta na plateia, eu não te falei nada. Você vai ver entrar em cena dois ou três atores. Você não sabe quem são aquelas pessoas, mas imediatamente você já vai ter uma impressão deles, porque eles vão estar com a roupa que pode mais ou menos dizer quem eles são. Eles vão começar a falar. Você vai entender qual é o conflito deles e como eles resolvem, no máximo em 2 horas. Né? Então, eu acho que é uma forma muito rica. E não tem o recurso do cinema, que eles vão colocar um flashback, explica um monte de coisa e vai. Não. Um bom autor teatral, uma peça bacana, você vê tudo acontecer na sua frente. E a gente tem, tipo, O Alto da Compadecida, que é um filme muito bacana. Antes de ser filme, é uma peça de teatro. É outras coisas também, mas ela é uma peça de teatro. E antes de ser filme, quando você via, você ria do mesmo jeito, sem os recursos da televisão. Então, o teatro é uma grande escola para qualquer pessoa que queira ser artista. Escritores são artistas, então é uma maneira muito bacana de começar. Ai, que saudade de ir ao teatro, gente. Amo, mas pode ler também. Enquanto não dá para ir, pode ler. Verdade. Manuel, eu quero te agradecer muito pela oportunidade. É teatro, pode ler. Pronto. Quero te agradecer por compartilhar conosco as suas histórias, as suas memórias. Eu acho que foi uma construção muito rica que nós tivemos aqui nesse momento. Muito obrigada. Eu queria até finalizar com uma frase clássica, né, da Cacilda, que é viver é ir ao encontro. Que bom, que bom. Que bom que a gente pode falar um pouco da Cacilda, celebrar a memória dela, celebrar a arte dela e falar de tanta coisa importante que ela já falou antes da gente. Muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Quem vai ver depois também, muito obrigado pela atenção. E é isso. Vamos sempre falar de livros e cultura e arte. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui novamente. Vou pedir até para você mostrar o livro, porque nós falamos aqui sobre o livro Cacilda Becker, Manuel Filho. Isso, aqui pra gente, olha, Cacilda Becker, você encontra esse livro em paulos.com.br. Manuel, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado mesmo. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui conosco, que participaram desse momento. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau.